Bom, o novo pacote do porta-batom, ele vem em dois tamanhos, tá? E aqui eu vou fazer o 13 por 18 para aproveitar o bastidor. Eu tô fazendo ele bem no cantinho e vou fazer depois a versão maior aqui, que tem 230 milímetros, ou seja, 23 centímetros. Então, a gente diz 16 por 26, mas você pode fazer até quem tem bastidor 15 por 26, 15 por 24, dá pra... E aqui no 13 por 18, é a partir do 13 por 18 que a gente conseguiu fazer uma versão que dá aquele batom menor. Então, eu marcou minha entretela, tá vendo? Marcou a entretela. Eu coloquei aqui, eu tô usando o Soft Color, eu já fiz a decoração dele. E agora ele vai fazer o ponto de acabamento, para depois a gente fazer o recorte. E eu vou mostrar outra versão, um 08, tá bom? Que aí a gente faz com forro. Agora, vou baixar aqui, depois de feito a boca ali de batom na minha peça, ele vai fazer toda a volta do ponto de acabamento, e depois a gente vai recortar. E a última cor ali do nossa matriz, nada mais é que a marcação dos furos, onde vamos fazer os furos para montagem com rebite e o botãozinho para fechar o nosso porta-batom. Nesse caso aqui, ele não vai ter uma marcação para alcinha, porque aí fica a gosto você colocar um ilhós. Vou abaixar aqui, que ele vai fazer as marcações dos furos, tá? E isso é só uma marcação mesmo, tá? A gente pode tirar todo o excesso dessa linha depois, que a gente vai fazer o furo com o furador. E depois fazer a montagem com as peças, que é o botão e os rebites, tá? Então, é só a marcação mesmo. Nesse caso aqui, ó, a alça ficaria aqui, ó, do chaveiro, pra pendurar. Mas como ele é bem pequeno, você pode pôr um ilhós depois de montado, fazer um ilhós aí, ou só um furinho com estilete e montar a corrente bolinha, fica muito bom. É uma matriz muito rápida, tá? A montagem é muito rápida também. Então, é um produto que dá pra fazer de última hora aí, oferecer num valor bacana. Você usa uns pedacinhos de sintético, igual aqui eu tinha um pedaço, ó, como pode visualizar aí, ó. Acabamos. 3 minutos o 3 por 18, tá? E agora eu vou preparar a maior e mostro aqui. Olha só, eu aproveitei que tava aqui e montei a outra também. Então, os 6 minutos aí significam 3 minutos também dessa matriz. E aí, aqui, ó, eu já tinha... E aí, aqui eu já tinha feito a marcação, tá? Na minha entretela. E aqui eu tô usando uma entretela termossolúvel, tá? Um plástico, o filme mágico. Vou colocar agora o sintético para bordar e fazer o meu batonzinho aqui. Vou montar, ele vai fazer e depois eu vou, como eu vou usar um 08, eu vou colocar com forro nesse, tá? Coloquei o meu sintético, e aqui é um 08, tá? É o perolizado, quem quiser saber o nome, perolizado, Dune. E aí, agora ele vai bordar a boquinha, e eu vou, finalizando esse bordado, eu vou retirar meu bastidor e colocar o mesmo sintético 08, tá? Na parte de baixo. Vou colocar uma fitinha, como eu fiz aqui, e aí ele vai me fazer toda a volta. E aqui eu vou utilizar um rosa um pouquinho mais escuro aqui, mas pra fazer... Poderia fazer com vermelho? Poderia, mas eu quero fazer no mesmo tom. Agora é retirar e colocar o forro. Olha só, coloquei maior até do que normal, porque eu quero aproveitar e recortar depois somente onde precisar. Vou colocar meu bastidor aí na bordadeira e vamos costurar.
finalizado agora, ele vai fazer os buraquinhos, tá? E o último buraquinho que tem lá em cima, ele vai ser onde a gente colocará o ilhó. As duas últimas linhas de costura são as marcações dos furos, ou onde vai o rebite, ou onde vai o botão. Mas esse último furinho que tem aí, ó, ele é para colocar o ilhós. Caso você não queira colocar o ilhós na lateralzinha para deixar ele do lado, você pula essa etapa, não faz e coloca no final depois, onde você desejar pôr. Então, essa última cor aí é a marcação do furo, só se você quiser fazer como a gente orientou aqui, tá bom? Eu vou fazer tudo para mostrar para vocês. Olha só, versão 13x18, versão 23 centímetros, tá? O que que eu vou fazer? Ó, o que eu falei da marcação do ilhós, tá? E é somente a versão maior que tem. Nesse caso aqui, você pode fazer de outra forma ou esperar a montagem e colocar. Vou recortar eles, como todos os outros sintéticos, a gente vai recortar em volta, deixando uns 2 a 3 milímetros e fazer a montagem. Aí eu gravo para vocês visualizarem. Feito os recortes, agora a gente vai fazer os furos, tanto no soft color quanto no 08, fazer a selagem com isqueiro e fazer o fechamento com os rebites. Aqui eu vou usar esse alicate para fazer furo, mas você pode usar o balancinho se você tiver a sua matriz de furação aí. Então, a gente vai fazer toda a furação para depois virmos fechando com rebite e botão. O botão que eu vou utilizar aqui é o botão colchete, número 14, tá? E eles têm 4 pecinhas de matrizes para colocar e ele é colocado com martelinho. Essa é uma caixinha que eu comprei para testar e eu gostei muito do resultado. Dá para fazer no balancinho também. Os rebites que eu vou utilizar são 1,5, o número deles, tá? Então, a gente vai utilizar 2 rebites e um botão para montar o nosso porta-batom. Agora, aqui na montagem, ele tem duas formas de se fechar. Você pode colocar com a parte de trás para dentro ou a parte da frente. Eu prefiro fazer a parte de trás para dentro. Então, eu coloco o meu rebite na parte que vai ficar para trás, por dentro, e ponho o prendedorzinho, o acabamento aí do meu rebite, na parte da frente que fecha para trás. Aí, na imagem, vocês conseguem visualizar bem como é o processo que eu estou explicando. Feito isso, é só levar para o balancinho, arrebitar e fazer o outro lado. Feito o fechamento dos nossos rebites, lá no balancinho, agora eu vou colocar o botão, que vai ser feito com um martelinho. Agora, eu vou separar as 4 partes do botão aqui para a gente fazer o fechamento. E o processo de aplicação é bem simples, é só utilizar as matrizes corretas, e para isso eu tenho um gabaritozinho ali em cima que me auxilia na hora de fechar, mas ele é bem simples. Vou acelerar a imagem, mas de uma forma que vocês consigam ver. Agora aqui, pausa o vídeo e printa essa tela aí, para que vocês vejam os botões e as matrizes corretamente aí. Volta o vídeo, printa a tela, caso você tenha dúvida de como fazer a aplicação. Aqui na parte mais comprida, eu vou colocar o meu acabamento da parte de fora, junto com a parte que é a fêmea, tá? Que é a parte que tem o furinho para encaixe. E aí, eu vou utilizar aqui a ferramenta apropriada, que vem na caixinha, junto com o meu martelinho. Aplicado o nosso botão, a gente vai fazer o outro lado, que é a parte do macho, onde tem um pininho de encaixe. Então, a gente vai virar, vai pegar outra ferramenta, eu coloco a parte do pino de dentro para fora e o botãozinho para fora. Aí, é só colocar na minha ferramenta e utilizar o martelinho novamente.
Agora é só olhar e fazer o teste. Eu gosto de fechar ele por 3 vezes, mas se ele não fechar logo de cara facilmente, é sinal que precisou de um pouquinho mais de batidinhas ali com o martelo, tá? Prontinho. Vamos fazer o nosso teste fechando. Aí, deu tudo certo, é só fazer os testes várias vezes aí para ver se não solta ou se fecha corretamente. E agora, vamos fazer o do 08. Agora eu vou mostrar outras formas de fazer esse tipo de alça aqui, ó. Que nesse caso aqui, ó, que a matriz é de 23 centímetros, então ela dá para bastidor 15 por 24, 15 por 26, no 16 por 26. A partir desses tamanhos aí, é possível fazer essa. Você já vem com a marcação para colocar esse ilhós, tá? Que eu vou mostrar para você como colocar. Essa aqui é a do 13 por 18, a partir de 13 por 18. Então, ela não tem marcação para fazer essa alça. Então, você pode escolher um lugar para colocar ou fazer como eu vou mostrar aqui agora, uma outra forma de fazer uma alcinha para esse porta-batom, tá? Aqui, ó, já tem o furinho, que é a versão maior. Eu vou colocar o ilhós para vocês visualizarem ali no balancinho, tá? Quem não tem balancinho, tem o alicate para colocar também, pode ser feito. E esse aqui eu vou deixar sem, porque tem outras formas de se fazer. Você pode pôr 2 ilhós, um ilhós só, mas aí a versão é menor, então é para um batom um pouco menor. E aqui o batom maior, tá? Quando ele tem o estojo maior. Vamos aplicar o nosso ilhós. Eu mudei a minha câmera aqui para falar do ilhós, tá? O ilhós, ele tem 2 tipos de ilhós aí. Além do tamanho, do formato aí, a gente pode usar essa versão que eu vou usar hoje, que é com acabamento. E existe a outra versão que é só essa parte aqui, ó. Que também dá certo, tá? Eu prefiro com acabamento, acho que fica mais bonito. E aí, eu tenho ele aqui, eu vou aplicar para vocês visualizarem. Também vamos precisar do mosquetinho, ou um anel aí para chaveiro, a corrente bolinha, tá? Corrente bolinha e a canoinha para fechar. Então, eu vou fazer de 2 formatos aqui, um no balancinho e o outro para quem não tem o balancinho e quer colocar a alcinha aí na sua peça. Aqui você vai precisar, ó, da corrente bolinha e eu uso 8 centímetros de corrente bolinha, as 2 canoinhas, o ilhós que eu já havia dito, e aí a gente vai fazer uma pequena marcação aqui para saber onde eu vou cortar. Eu quero que ela fique, ó, tá vendo? Eu quero que ela fique bem no centro. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso marcar, eu posso marcar com giz ou marcar com o meu agulhão aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou colocar no meio, porque a minha ideia não é fazer um corte, é fazer 2. Então, eu posso marcar aqui e aqui. Por que que eu fiz só o furinho aqui? Porque eu vou cortar esse sintético, e aí aqui eu vou utilizar. Vou fazer um pequeno corte aqui e um pequeno corte aqui, ó. Tá um pouco escuro, mas a gente vai cortar, e aí tem que ter firmeza, se você não tiver a firmeza aí pra cortar na mão livre, põe uma régua aqui, tá? Mede aí direitinho onde você quer. E faz só um corte para passar a minha corrente bolinha, tá? Esse aqui é um 08, ele é um pouquinho mais maleável, mas aí tem que ter firmeza para fazer um corte reto, ó. É só um pequeno corte, tá vendo? Eu aqui nem cortei eles do mesmo comprimento, mas aí você acerta aí e corta direitinho. Vou mostrar que ele já tá cortado, não preciso abrir um buracão, ó, tá vendo? Ó. E aí, é por onde eu vou passar a minha corrente bolinha, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Posso fazer, se você tiver dificuldade igual aqui, você pode também. Então, se você tiver dificuldade aqui, ó, você coloca ela e vai empurrando, tá vendo? E passa a corrente aqui, ó. Vou fazer o mesmo no de baixo, pra poder fazer
prender ali. Isso aqui é pra quem não tem o balancinho, quer pôr o ilhós, tá? É uma outra solução. Passado, a gente vai abrir a nossa canoinha e colocar com a ajuda do alicate, tá? Então, eu abro de um lado, abro do outro, e aí a gente coloca. Antes de fechar, eu vou colocar o mosquetinho. Aqui eu tô usando uma prateada porque eu não tenho a versão em ouro velho, senão eu colocaria ouro velho aqui também pra combinar com tudo, tá? Eu gosto de pôr do lado sempre duas bolinhas pra dentro. Segura, aperta na lateral, aperta, fechando, tá? E aí, aqui, ó, você podia colocar um anel de chaveiro, ou como eu vou colocar aqui, ó, um mosquetinho. E aí, a gente coloca as bolinhas do outro lado, encaixou. A gente vai fechar com a ajuda do alicate. E a versão para quem não tem o ilhós aí, ó, tá colocada, tá? E agora a gente vai colocar o ilhós lá no balancinho. A parte do pino de fora para dentro, tá? E aqui, se o buraquinho for muito apertado, a gente pode abrir ele no balancinho, que eu vou mostrar agora, ó. Peraí. O balancinho, ele pode fazer o furo também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar com a minha matriz de colocar o ilhós, e vou colocar vou fazer o furinho e colocar a peça, tá? Fechei aqui, vou colocar a parte interna, que é o acabamento. E aí, aqui nesse caso, a gente coloca a parte pra baixo, que é a de fora, e a de cima a gente só desce, tá? Meu balancinho já foi regulado, então é só dar uma... Não precisa calcar muito não, ó, tá vendo? Até porque senão você amassa o seu ilhós e tá colocado. Aí a gente vai fazer o mesmo processo com a corrente bolinha aqui e finalizamos nossa peça.